boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo. E aí, eis que vamos falar hoje sobre a verdadeira prosperidade. Aquilo que não te contam. Você já percebeu que existem pessoas incríveis, trabalhadoras, pessoas que são pessoas de fé, que vivem por princípios, que fazem tudo certinho, que trabalham, se esforçam e mesmo assim essas pessoas não conseguem prosperar como gostariam? Fazem tudo certo, tudo certinho, né? E elas se esforçam, elas estudam, elas se entregam, elas trabalham mais até do que deveriam. E mesmo assim parece que tudo trava. A coisa não acontece, a coisa não vai, não anda. Se você ficar comigo aqui hoje até o final, você vai entender o porquê prosperidade não é algo que se conquista na força do seu braço. É algo que você ativa, é algo que já está dentro de você. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero, antes de qualquer coisa, né, pedir para você encaminhar essa live para outras pessoas. Convide outras pessoas para participar, para estarem aqui, para poderem também ouvir aquilo que nós vamos falar hoje. Essa live, ela faz parte da nossa preparação para a Masterclass, o Código da Prosperidade, que vai acontecer no dia 10/11, às 20 horas, se eu não me engano, e onde eu vou dar realmente uma aula, onde eu vou ensinar para vocês códigos secretos, milenares, escondidos, onde eu vou ensinar vocês sobre a sabedoria do coração, onde eu vou ensinar práticas, técnicas para vocês estarem usando e para realmente desbloquear o próximo nível. Então, vamos viver juntos no dia 10/11, todo esse processo muito profundo de alinhamento realmente e reconexão com aquilo que já está aí dentro de você. E assim, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui que está nessa fase, que está dando o seu melhor, que tem se esforçado muito, mas que ainda não tem o resultado que gostaria de ter? Quem aqui está vivendo? Não sei se você está assistindo essa live agora, ou se você está agora no ao vivo, ou você pode estar assistindo depois, porque essa live ela vai ficar gravada. Eu queria que você colocasse nos comentários se você está vivendo essa fase de muito esforço e pouco resultado. Bem, vamos começar entendendo uma coisa bem simples. Mas que ao mesmo tempo dela ser simples, é algo muito poderoso. Porque às vezes nós queremos complicar, criar e ver, né? Na verdade nem somos nós, às vezes tem tantas pessoas aí tentando dar estratégias memoráveis, coisas grandiosas para você seguir, e algo que é muito simples, mas que é poderoso. E você precisa saber nessa noite, é de extrema importância. A prosperidade, ela não tem a ver com o quanto você trabalha. Ela não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária. Ela não tem a ver com o tanto de bens que você tem. Ela não tem a ver com o quanto você se esforça. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive pessoas, alunas, mentoradas, que tinham muito dinheiro, que eram muito prósperas em relação à riqueza material, mas que eram pobres demais em todo o resto. Sabe, não sei se você já ouviu aquela frase: eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, eu já tive pessoas nesse estado, que tinham muito materialmente,
mas que estavam completamente desestruturadas. A família, o emocional quebrado, a pessoa estressada no seu nível, sabe? Extremo do estresse, até mesmo em depressão, cansada, prestes até mesmo a desistir da sua própria vida. Por quê? Porque não entendeu que a verdadeira prosperidade, ela é um alinhamento. Ela tem a ver o quanto você está alinhada, principalmente por dentro. Porque a prosperidade, o fora, ela reflete o seu estado interno. Conheço pessoas que estão assim ainda. Então, aquela velha história de que o fora, ele reflete o seu interior, isso é muito verdade. Não é apenas uma frasezinha de efeito, não é apenas algo superficial, é muito verdade. Você só reflete fora aquilo que está dentro. E se você está prosperando apenas financeiramente, todo o resto da sua vida está desalinhado, é porque o seu interior, ele está bagunçado, ele está desestruturado. Nós precisamos ter um alinhamento nas 3 esferas. Nós somos um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos criar um alinhamento nessas 3 esferas. Nós precisamos ser pessoas prósperas nessas 3 esferas. Porque de que adianta eu ter o mundo, financeiramente falando, mas eu não ter saúde, eu não ter saúde emocional? Ou então também, de que adianta eu estar bem, entre aspas, mas não prosperar financeiramente? E cá para nós, vamos ser sinceros, aqui não é lugar da gente ser hipócrita. Quem realmente está bem se o financeiro não está bom? Quem realmente está bem não podendo se alimentar direito, que é o princípio básico, não poder sair, jantar fora, levar a esposa, dar um passeio, fazer uma viagem? É hipocrisia dizer que está bem. Nós temos que ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu digo que prosperidade não é algo que você conquista na força do seu braço, e sim que você ativa, é porque nós precisamos ativar o que já está dentro, sabe? Quando você cria esse estado de paz, essa paz interna, essa paz interior, as suas decisões começam a fluir. Você começa a ter consciência, a decidir conscientemente. Eu digo muito que você deixa de reagir e passa a decidir conscientemente. Porque quando você não está alinhado internamente, quando você faz tudo no calor, às vezes, da emoção, você está apenas reagindo às situações. Você não toma decisões assertivas, você às vezes se mete em furada porque acaba decidindo no calor da emoção, acaba somente reagindo às questões, inclusive a questões financeiras. Às vezes chegam propostas que não são para você aceitar, mas porque você está naquela situação de necessidade, você acaba aceitando e acaba se envolvendo e se metendo em situações que não eram para você estar. Então, quando você está nesse lugar, né, de paz interna, de coerência, vocês vão ouvir muito esse termo aqui comigo, que é entrar em estado de coerência. As portas, elas vão se abrir, as coisas vão fluir. E o que é o estado de coerência? O estado de coerência é quando o seu coração e a sua mente, elas estão alinhadas, elas estão caminhando juntos. Porque o grande problema da humanidade não é um problema meu, não é um problema seu, não é um problema do seu vizinho, da sua mãe. É um problema da humanidade. É a crise interior, é a crise interna. É quando a sua mente e o seu coração, eles estão desalinhados, eles estão em batalha interna o tempo todo. O seu coração pede uma coisa, o seu cérebro quer outra, e vice-versa. Então, você precisa entrar nesse estado de coerência e alinhar o seu coração e o seu cérebro.
Mas, Vanessa, como eu faço isso? Isso é mais simples do que você pode imaginar. Isso nós conseguimos fazer com técnicas, desde pequenas técnicas respiratórias até técnicas realmente mais profundas, de apenas alguns minutos. Não é nada de assim, uma extrema dificuldade que vai exigir horas da sua vida, um tempo sobrenatural. São poucos minutos. E por isso que eu digo que é algo que é um segredo, é um código que ninguém te conta. Porque é tão simples e é tão fácil de fazer que parece que te esconderam isso por milênios, porque isso está desde a época bíblica. E as pessoas te esconderam isso, porque ninguém quer que você realmente prospere, que você seja próspero. Oi, mames! Ninguém quer que você seja próspero em todas as áreas. As pessoas querem que você esteja no meio dessa confusão, dessa turbulência. Por quê? Porque todos os grandes ganham com isso. A indústria ganha, a política ganha, todos ganham. Agora, quando você se alinha realmente, quando você entra nesse estado de coerência, você se torna uma pessoa próspera em todas as áreas, onde você tem o poder de decisão consciente, você deixa de alimentar essas indústrias. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Uma live bem rapidinha, só para a gente ir esquentando a Masterclass do dia 10. Eu quero que vocês saibam, para quem não sabe ainda, que a ciência, ela comprovou, é uma comprovação científica, que o nosso coração, ele não é apenas uma bomba que alimenta o seu corpo, pulsando o seu sangue para os seus outros órgãos, para que o seu corpo fisicamente se mantenha funcionando. O seu coração, ele é inteligente, existe uma sabedoria no seu coração. O seu coração, ele tem neurônios, o seu coração, ele pensa, o seu coração, ele emite muito mais, é o único órgão do seu corpo que emite muito mais informações para o seu cérebro do que ao contrário. E o que acontece? O seu coração, ele é 5.000 vezes mais potente magneticamente do que o seu cérebro. Vanessa, não estou entendendo nada do que você está falando. Simplificando, o seu coração, ele tem uma capacidade de até 5.000 vezes mais do que o seu cérebro. Se nós sabemos que o nosso cérebro, nós usamos muito pouco o nosso cérebro, e que o nosso cérebro ele tem uma capacidade gigantesca, eu quero só que você pegue essa chave hoje. O seu coração, ele é 5.000 vezes mais potente do que o seu cérebro. Então, ele vai influenciar nas suas ações, ele vai influenciar nas suas emoções, ele muda totalmente a forma como você percebe o mundo. E quando você começa a ter consciência disso, quando você começa a entender e a ouvir literalmente o seu coração, toda a sua percepção de mundo muda. Por quê? Quando o seu coração está em desordem emocional, você vive em escassez mental. Então, o que você precisa? Você precisa fazer esse alinhamento, trazer ordem para o seu coração, para o seu estado emocional, para que você consiga desbloquear a escassez do seu cérebro, a sua escassez mental. Como assim? Oh, mames, Deus abençoe a todos nós. Como assim? Presta atenção. Tudo que nós entendemos até hoje de inteligência emocional, tudo era praticado apenas com o que sabíamos e conhecíamos do cérebro. Só que você para analisar uma coisa que é assim, é a coisa mais idiota do mundo, mas você vai conseguir entender o que eu vou dizer.
Inteligência emocional. Todo mundo fala de inteligência emocional. Aonde que é o centro de comando das nossas emoções? Eu sei que nós temos, né, nosso centro de comando das emoções no cérebro, e isso é uma aula mais profunda, mas o emocional, quem comanda o nosso emocional é o nosso coração, os nossos sentimentos. Você precisa dominar os seus sentimentos. Muitas das vezes você não vai conseguir dominar os seus pensamentos, porque é algo muito assim, muito instantâneo. Você não consegue dominar. O Tiago fala muito, né? Pensa num elefante. Pensa num elefante. Você automaticamente vai pensar num elefante. Você não tem domínio do seu cérebro, dos seus pensamentos. Mas a partir do momento que você começa a pensar em algo, a trazer alguma lembrança que remete a um sentimento negativo, você consegue bloquear esse sentimento e não deixar que o seu coração se inunde com esse sentimento. Como? Aí eu te conto na Masterclass no dia 10. Porque nós temos técnicas para fazer essa mudança de sentimento e não deixar esse sentimento enraizar no seu coração. Até porque quando nós estamos estressados, com sentimentos negativos, com raiva, com tudo isso, o nosso corpo começa a liberar hormônios que são maléficos. E se você não muda esse estado, isso fica prejudicando o seu corpo por horas e horas e horas. Quando você entra em estado de coerência, você libera hormônios benéficos. E isso, inclusive, aumenta a imunidade do seu corpo. Entende quando eu falo que aumenta a imunidade do seu corpo, te traz benefícios físicos? Está entendendo agora o porquê que não é interessante que as pessoas elas tenham consciência em relação a isso? Não é interessante, por exemplo, para a indústria farmacêutica, que as pessoas elas tenham mais saúde, que as pessoas elas tenham mais energia, que as pessoas elas não sejam dependentes de remédios, de reposições hormonais. Você consegue produzir tudo isso porque você é um ser perfeito. Deus te criou perfeito para que você pudesse ter total controle e comando sobre o seu corpo. Quando eu falo que nós somos um ser trino e que nós temos que ser prósperos nessa trindade, nas 3 áreas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, ou corpo, mente, espírito, ou como você quiser falar, é porque você tem em si a capacidade para isso. Você só precisa se conhecer. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira prosperidade. É quando você se conhece, quando você se autoconhece, quando você toma consciência de quem você é e de como o seu corpo funciona e toma realmente o domínio das funções do seu corpo, a começar pelas suas emoções. Porque as suas emoções desalinhadas é que traz todo o transtorno para o resto do corpo. Entendeu? Então, esse estado de coerência é o que vai te trazer sabedoria para todas as outras coisas, para você tomar decisões, enfim. Você pode entender, tipo assim, simplificar uma ideia para vocês pegarem aí. O nosso cérebro é como se ele fosse uma antena que captasse as coisas, mas o nosso coração é o amplificador. É o que vai amplificar, é o que vai aumentar a sua capacidade. Então, cérebro antena que capta e o coração é o que amplifica. Então, por isso que nós temos que ter o conhecimento e o domínio do nosso coração. E eu queria trazer para vocês de exemplo a minha própria história. Por quê? Eu já vivi nesse lugar. Quando eu falo, por que eu falo disso? É porque eu digo que eu tenho conhecimento de causa, mas não de ouvir falar.
de viver literalmente. Eu já vivi essa fase de achar que a prosperidade era só o financeiro, era só o dinheiro, era só os bens, e eu precisava trabalhar mais, produzir mais, correr mais atrás. E o que aconteceu? Cansaço, frustração, quebra emocional, estresse. Por quê? Porque a prosperidade não vem do esforço, ela vem do alinhamento e do alinhamento interno. E eu precisei chegar no fundo do poço, eu precisei entrar num estado de depressão profunda para entender quem eu era. Eu precisei chegar lá, sabe? Aquele lugar de que ou você não, né? Que você quer dar um fim em tudo, dar um fim na vida e tipo, é melhor do que continuar aqui. Eu cheguei nesse lugar, eu cheguei nesse estado. E ali eu precisei entender quem eu era, eu precisei acessar a minha identidade, eu precisei entender para que eu conseguisse me autodescobrir. E, gente, não pensa que, porque você é espiritual, porque você é cristão, porque você tem Deus, que você não vai chegar nesse lugar. Porque eu tenho todo um conhecimento de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, que eu não vou chegar nesse lugar. Vai. Se você realmente não entender quem você é, não entender como dominar as suas emoções, não ter prática para isso, porque não é algo que, eu tenho conhecimento e beleza, quando acontecer eu vou botar meu conhecimento em prática. Não, é praticar todo dia. Existem exercícios para você praticar todo dia, para que o seu... Sabe quando você treina? Por que você treina? Por que você tem que ir para a academia todo dia, treinar todo dia o seu corpo físico? Para você se manter ali para o seu corpo, né? Para você ter uma rotina. Isso também é necessário no seu desenvolvimento emocional. É necessário nas suas emoções. Treino todos os dias. Para quando chegar... Assim, voltando aqui, você treina todos os dias, vamos supor, você vai correr uma maratona. Então, você treina todos os dias, você tá ali, né, se esforçando, treinando para quê? Porque vai chegar o dia da maratona e você vai estar preparado para correr aquela maratona. O seu emocional, você tem que treinar ele todos os dias para quando chegar o dia do desafio, para quando chegar as situações que vão te desafiar, você está preparado para passar por aquilo ali. Então, é treino todos os dias. Então, voltando aqui a um pouquinho da minha história, quando eu entendi quem eu era, quando eu acessei a minha identidade, quando eu comecei realmente a aplicar tudo aquilo que eu conhecia e também quando eu mergulhei principalmente na sabedoria do coração, as coisas começaram a fluir. Quando você tem uma identidade reconstruída e o seu interno alinhado, todo o resto começa a fluir. É isso que você precisa entender. Todo o resto ele vai fluir com mais leveza. Então, quando eu tive a minha identidade reconstruída, o meu interno alinhado, o que aconteceu? Várias coisas começaram a acontecer na minha vida, assim, como uma grande cascata de eventos. Eu saí de uma relação, eu tive um casamento tóxico, totalmente destrutivo, totalmente desalinhado. Hoje, para graça, glória do nosso Senhor, eu tenho um casamento que eu posso dizer que é um casamento dos sonhos, um casamento completamente dentro do padrão, dentro daquilo que a gente realmente imagina, de respeito, de fidelidade, de comprometimento, de companheirismo. Eu saí do interior de uma cidadezinha de 18 mil habitantes, com uma renda per capita, assim, triste, para o metro quadrado mais desejado pelos empreendedores e empresários do nosso país.
De desempregada a dona dos meus próprios negócios. Da depressão a curar outras pessoas. Então, quando a gente entra nesse ciclo de alinhamento, tudo começa a fluir. Então, todas as áreas da minha vida começaram a entrar no eixo. Todas as áreas começaram a prosperar. E vocês entendem que não é somente sobre o financeiro. O financeiro, ele, cá para nós, ele vai ser uma consequência de todo o resto. Ele vai ser uma consequência do seu alinhamento interno. Então, assim, qual área hoje, se você fosse parar para pensar, qual área hoje na sua vida você está em desalinhamento? Você está desalinhado no seu espiritual, no seu emocional ou no seu material? Qual dessas áreas hoje você precisaria alinhar? Ah, pô, Vanessa, eu acho que hoje eu estou precisando mais alinhar o meu lado espiritual. Não, estou precisando alinhar mais o meu material, né? Mais a prosperidade financeira realmente. Ah, eu estou precisando alinhar as minhas emoções. Qual área está mais desajustada aí que você precisaria dar uma atenção, entender e realmente mudar? Então, pensa agora, como eu disse, né? Não sei se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois no gravado. Pensa, faça essa pergunta para você mesmo. O que o seu coração ele está tentando te dizer, está tentando te mostrar que você ainda não enxergou? Ó, a Flávia colocou aí, material e emocional. Então, é tudo uma questão de alinhamento. A gente não pode, né, dizer, ah, tá tudo bem porque o meu espiritual tá maravilhoso, se o resto tá desalinhado. Na verdade, a gente nem pode falar que o nosso espiritual está maravilhoso, porque nós servimos a um Deus que é o dono de todo ouro e toda prata. Nós servimos a um Deus que mandou o seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, eu não posso dizer que o meu relacionamento espiritual com o Senhor, que o meu espiritual está 100% ok, se o meu emocional e o meu material está desalinhado. Então, nós precisamos realmente buscar esse alinhamento para que tudo flua, para que tudo entre em ordem, né? Nós servimos, né, como eu estava falando, a um Senhor que é um Senhor de ordem, sabe? Tá tudo alinhado. Se você olhar para a natureza, para tudo que Ele criou, existe alinhamento em tudo, não tem nada fora do lugar. Entre trilhões e trilhões de estrelas, não tem uma fora do lugar, não tem nada fora do lugar. Então, nós também não podemos viver em desalinhamento, nós precisamos viver alinhados nas 3 esferas. Então, quando eu falo para você se fazer essa pergunta, é porque é uma pergunta que muda tudo. Ela muda completamente a sua visão. Quando você começa a escutar o seu coração, muda tudo. Sabe por quê? Porque o seu coração, geralmente, ele está gritando, ele está falando, ele está querendo te mostrar, mas a sua mente está duvidando. O seu racional, ele está completamente ligado. E ele não deixa você ouvir o seu coração. Então, no dia 10, na Masterclass, o Código da Prosperidade, eu vou ensinar para vocês, baseado cientificamente em técnicas científicas, tá? Já comprovadas com vários testes, milhares de testes, exercícios simples de 2 minutinhos, a como você começar a entrar nesse estado de coerência, a alinhar o seu coração com o seu cérebro, para você começar a ouvir e a entender aquilo que o seu coração ele tem para te dizer. E você começar realmente a exponencializar e a usar, não essa bomba que joga sangue, mas essa bomba potente magneticamente que você tem dentro do seu peito e que nunca te ensinaram a usar.
Então, nós vamos aprofundar exatamente sobre isso na Masterclass do dia 10. Se você ainda não faz parte do grupo, você pode acessar no link da bio ou me chama no direct, que eu já te cedo o acesso ao grupo VIP para você estar conosco no dia 10. Só quem estiver no grupo VIP vai ter acesso ao link, porque não vai ser aqui, não vai ser live ao vivo, vai ser uma Masterclass fechada no Google Meet. Então, você precisa estar no grupo para receber o acesso da aula. O que nós vamos aprofundar lá? Os 3 níveis da prosperidade: o espiritual, o emocional e o material, para que você possa colocar a sua vida em alinhamento, num novo ritmo e realmente prosperar em todas as áreas de forma alinhada. Quem quer viver isso aqui? Eita! Então eu aguardo vocês. Essa live ela foi só o comecinho. Isso aqui é só o comecinho. Eu também quero. É só o comecinho para que a gente possa já ir aquecendo e se inspirando para a Masterclass, o Código da Prosperidade, que vai ser um momento de vivermos isso na prática, de vocês aprenderem a usar a potência do seu coração para alinhar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, para viver formas, com certeza, para viver de uma forma sobrenatural. Então, eu vou te guiar durante a nossa Masterclass, então eu espero que você esteja lá, para que você possa entender que prosperidade não é correr atrás, é fluir naquilo que Deus já colocou dentro de você. Então, um beijo grande, muito obrigada a todos que estiveram aqui e eu te vejo na Masterclass no dia 10/11. Tchau, tchau.